Vamos lá, vai minha gente, terça-feira com resenha aqui, é o seguinte, não temos futebol hoje, não tivemos futebol ontem, mas não é por isso que a gente vai deixar de falar das dívidas do Timão não, tá? Nós vamos falar sim do Corinthians, que está devendo, nós vamos falar sim do São Paulo, que está devendo, nós vamos falar do Santos, que está devendo, e nós vamos falar do Palmeiras, que também está devendo. Hoje o programa é um oferecimento especial... Qual? Serasa. Serasa, um oferecimento especial Serasa. Mas é o seguinte, ó minha gente, participe aí no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, mande sua mensagem, é uma semana de Libertadores da América, é uma semana em que amanhã joga o Palmeiras e na quinta-feira joga o São Paulo, e é claro que enquanto isso, os outros times, Flamengo também joga, né? Mas outros times aqui do nosso cenário estadual seguem treinando. Por falar em Serasa, já que você insiste em falar em dívidas, Bruno Milhões. Vai fazer piadinha com o Corinthians. Não é piada, vai fazer agora piadinha, a situação vai é fazendo séria, gracinha. irmão. Se você acha que esse seu discurso aí faz a torcida corintiana te abraçar, nossa, mas ele é um setorista do Corinthians. Não, irmão. Eu sou do povo. Você é um setorista da informação. E a informação que a gente tem é a seguinte: Corinthians está tentando renegociar com a Caixa a dívida. Você entende de IPCA, CDI, essas coisas ou não? Eu entendo da informação que eu recebo, mas eu Ok. consigo desmiuçar um pouquinho mais. Pô, desmiuçar, que beleza, que é um sinônimo de desmembrar. Não, foi que é o- esmiuçar. Esmiuçar, Exato. pensei que... Ok, foi bem também. Erro de português diário. Sempre tem. Vou pensar em um. Não foi O mesmo. Corinthians está renegociando com a Caixa e também acertou o pagamento com o Memphis Depay. Quais são as situações financeiras que o Corinthians enfrenta agora de maior gravidade, ô Fabiane? E o que a gente pode atualizar para o torcedor do Timão? Tá um pouquinho fora do noticiário desde ontem, que foi quando a gente falou de bola, e a semana passada que não teve Libertadores nem Sula no meio da semana, mas... Você gosta, né? Você gosta, né, João Kleber? Mas o dia a dia não para, né? O Corinthians não para. O Timão tá treinando, o Memphis Depay tá ganhando, ou não. Aliás, teve polêmica, já que o resenha abre espaço para que a gente fale de resenha. Você viu a polêmica ontem com os jogadores do Corinthians? Que Festa de um tal influencer. o Rodrigo Garro, o Carrilho e o Héctor Hernandes flagrados na festa do influenciador John Vlogs. Nossa. Mas assim, não estavam consumindo, pelo qual menos o no problema flagra. também? Exato. No flagra eles não apareceram Garro, quem? consumindo nada, enfim. Então são os três que estão machucados. Aliás, dois estão machucados e um que tá afastado. Garro, Carrilho e o Héctor. Isso repercutiu meio mal entre torcedores do Corinthians, porque foi logo depois da derrota pro Sport, enfim. Héctor com John Vlogs? É porque o Héctor Duplo é o clovado. bonde dos gringos, né? E o Carrilho é um cara que tá bastante imerso na cultura de São Paulo. Então, provavelmente fez a ponte. Mas alguns vídeos vazados... Porque esse John Vlogs eu não acompanho, mas ele faz live. E aí todo mundo que tava na festa tava fazendo live. Ele é bom. E aí tinha um cara fazendo live, chegou um segurança e falou, só não filma pra cá agora que vai entrar um pessoal que não pode aparecer. E o que o influenciador quer? O furo, como nós. Aí, Pegou uma imagem ali de relance do... É que o do John trio. Vlogs, ele faz live vivendo a vida dele. Então, se ele tá em casa, ele tá fazendo live. Se ele tá na festa, ele Tem tá quem fazendo consuma, live. né? Inacreditável. imagina se eu fizesse Fica aí a crítica. uma live da minha vida. Os caras iam pagar pra não verem. Hoje até almoço, banho, né? Só. Depressão no trânsito, xingamentos na minha mente. E o resenha que já tem live, hein? Live no YouTube. Só que aqui a gente tem que se comportar, né? Não, o cara fazer a live de casa, ele faz o que ele quiser, é isso? Eu acho que é mais ou menos por aí. Essa Que ontem era uma criativa festa do branco. E aí estavam festa todos do lá. branco? Exato. Boa. Meio brega o tema, Mas inclusive. festa né? segunda-feira também? Mas é o dia que os caras Justamente. folgam. É o dia que os caras folgam. Várias vezes nós aqui, é que agora não, né? Porque pós-jogo é normalmente segunda, mas a folga é diferente, né? O cara, vamos lá, jogou sábado? Não, jogou domingo. Jogo domingo. A folga é segunda. Mas os três não Segunda- jogaram, né? Tem essa também. Segundo o Corinthians costuma realmente não dar folga e os jogadores têm que ir pro CT pra fazer o regenerativo, mas ontem excepcionalmente foi um dia de folga, então assim, também não quero entrar muito nesse mérito também, porque Na como folga o o Milhose cara faz falou, o que os ele caras estão quiser, vivendo a vida deles. Só o que me assustou é Que o esteja Héctor dentro Hernandes da lei. ainda tá meio ambiente Corinthians, né? Que Então, ele não realmente- treina mais com o elenco, ele treina em horários alternativos agora. Se o Corinthians treina de manhã, ele vai pro CT à tarde. É esse ponto, porque o Dorival não conta com ele e o Corinthians quer negociar, o problema é achar alguém pra comprar. Mas vamos entrar no assunto sério que você me perguntou, sobre dívidas. O Osmar Stabile ontem se reuniu com o presidente da Caixa Econômica Federal para rediscutir o modelo do pagamento de juros da Neoquímica Arena.
O atual acordo do pagamento da Arena ele é de 2022, prevê parcelas trimestrais pagas até 2041, com variação. Então o Corinthians nos 2 primeiros anos paga os juros e em sequência vai diminuindo o montante. Então o Corinthians está pagando a Arena há 2 anos, mas são os juros. Então por isso que aquela dívida de 700 milhões não baixa. Hoje os juros são em Selic, a taxa Selic, mais 2%. E fique claro, o Copom fixa ela ainda a 15, ou seja, 17 ao ano. Exatamente. A ideia do Corinthians é renegociar esse modelo para o IPCA, que é outro modelo de pagamento de juros que fica a 9%. E aí a inflação até para... Claro que a inflação é composta por, né, vários outros índices, mas aí é mais ou menos o IPCA enfim, tá... É basicamente a inflação aí do nosso país. Exato. E o Corinthians quer mudar esse modelo de pagamento de juros porque agora em setembro tem outra parcela da Arena para cair. IPCA mais quanto? Só IPCA. IPCA é 9%. Ah, só o IPCA. Isso. Ok. Atualmente paga Selic mais 2%. A ideia do Corinthians é tentar renegociar isso a tempo para a parcela desse ano ficar menos gordo. O Corinthians já pagou em 2025 60 milhões de reais para o Fundo Arena. E isso não abaixa o montante, porque, como eu falei, são os juros. A partir do ano que vem ele começa a baixar se o Corinthians se mantém em dia com os pagamentos. Mas tem mais uma parcela em setembro e mais uma em dezembro. Então é importante tentar rever isso antes que afete ainda mais os cofres do Corinthians, né, Martelli? Eu vou te falar uma coisa, hein? Não é legal, mas para de pagar, cara. Para de pagar. Não tem como, velho. Para de pagar. A Arena... Fica com o estádio, joga em outro lugar. Desculpa, eu não queria ter que falar sobre isso. A renegociação é assim, vamos lá, de 15 para 17 a Selic deve cair, mas não dá, enfim, para o próximo ano já muda bastante, tá? De pagar um IPCA vai a 9 para 17, pô, é bastante. Tem que renegociar, enfim. Mas eu acho, né, que a gente está numa situação aqui em que está muito explícita o cenário, está muito explícito o cenário. Pô, o Corinthians não vai ter condições de pagar esse estádio nos próximos anos. Eu discordo, Martelli. Não vai ter condições de pagar se continuar dessa mesma forma. Não tem como, o Fabiane, a conta não fecha. Bom, vamos lá. Você tem os números. A receita do Corinthians. Ano passado? 1,1. Ó, 1,1 bi. Quanto que é a dívida com a Caixa? 657 milhões. Então, essa é difícil de analisar, claro porque... que você vai ter... dívida, para mim, é o somatório do que está devendo com os juros. Ela parte de 706 milhões hoje. Mas tem os 40 milhões da vaquinha que não passam pelo Corinthians, né? Eles vão direto para a Caixa. Tá. Então, eles não constam exatamente no balanço e só a Caixa tem o controle desse número. Mas como são 40 milhões pagos praticamente à vista... Você diminui ainda mais do que 40 milhões no montante porque você está amortizando os juros lá da frente, certo? Então, se você paga 40 à vista, você não precisa pagar os juros que seria o parcelamento. Então, deve estar em 640, por aí. Eu estimo mais ou menos aí. A lei do fair play financeiro tá para sair, não tá? Tá caminhando. Então, vamos lá. 2026. Hoje, o Corinthians é um caso de um cidadão que tem uma renda familiar de 3 salários mínimos e comprou uma cobertura. E está tentando pagar a cobertura. Para mim, é isso. É um cidadão que não tem as condições de pagar uma cobertura que custe aí, sei lá, pô, chuta aí 5 milhões, 10 milhões. No seu, o cara não tem condições. Mas Porque, assim, se você não amortizar, você renegocia os juros, é verdade. Mas se você todo ano não pagar uma quantia maior do seu financiamento em relação ao que já está devendo, isso vai virando... Os caras estão trocando dinheiro. Mas o pagamento da Arena tá em dia. Sim, vamos lá. Quanto que o Corinthians pagou esse ano para a Arena? 60 milhões. 60 milhões nesse ano, tá? Nós estamos em setembro. Aí tem mais 2 parcelas. Que dá no total... Dá mais 60 milhões. Então são 120 milhões. A conta é mais ou menos aí 20 milhões... Desculpa, 10 milhões por mês. Isso. Só que esse valor ele vai baixando. Tá, mas espera aí, vamos lá. Hoje a dívida está em torno de 600 milhões. Da Arena, sim. Tá, então vamos lá. A dívida é de 600 milhões. Pô, do jeito que está negociado, até são 600 milhões, beleza. São 600 milhões vezes 1,17, que é IPCA mais 2. Isso. Tá? Opa, fiz a conta errada aqui. Mas você põe 17% aí, basicamente 20%, vai para 718 por aí. É o valor que eu te passei. 711, é isso. Boa, vamos lá. E o Corinthians pagou 120 milhões por ano. Ela baixa 9 milhões por ano, certo? Se o Corinthians pagar tudo. Ela baixa 9 milhões por ano. 9 milhões de um percentual. Gente, esse financiamento dura quanto tempo? Até 2041. Cara, não...
Mas eu acho que a grande sacada da coisa é a seguinte, Martelli. Porque o exemplo que você usou do cara que tem 3 salários mínimos e comprou uma cobertura, ele é justo. Mas aí você tem que considerar que o cara tem outros patrimônios que estão degradados, mas que são potenciais de receita para ele. Por exemplo, o Corinthians tem o naming rights. Sim. O naming rights está em processo de renegociação e o Corinthians quer fazer 840 milhões para 12 anos. Então você conseguindo ter uma receita dessa, que iria diretamente para o Fundo Arena, sem precisar tirar mais dinheiro do futebol, já seria um caminho para você quitar o estádio. O caminho que para mim faz sentido é isso. Você pega, poxa, deixa eu colocar aqui, vai a Lírios, que é, enfim, ter o naming rights da Arena. Pô, transfere a dívida, ó. Eu não quero nem mais ver isso, cara. Eu não quero nem mais ver isso. É o que o Corinthians faz com a Hypera Pharma, mas o valor atual do naming rights é 17 milhões ano, é nada. Pô, então da parcela aí, a Hypera então no final tá pagando nem 2 meses. É, porque ela é atrelada ao outro acordo da Arena. Que foi lá de trás. do Andrés. Aí o Corinthians pós-pandemia precisou renegociar em 2022 com o Duílio. E aí ficou defasado. O rights então é uma pichincha pra Hypera. Total. É, 17 milhões. 17 milhões 17 milhões de reais ano. Isso que até pouco tempo ainda incluía o patrocínio Master, né? Não, isso aí é maluquice. O Corinthians hoje só de patrocínio Master recebe 103 anos. É isso que me... Quando eu falo, pô, eu não acredito, não é na condição de ter dinheiro pra pagar. Porque, sejamos claros aqui, tem dinheiro. Então, bem administrado, se você priorizar, você tem o dinheiro. Mas eu não acredito que vai chegar, por exemplo, quais são os... vou chutar aqui uma Nike e ela chega e fala, olha, eu tenho 800 e... Quanto que era? 840. Por 10 anos. Isso, são 70 milhões ano para 12 anos. Nada me coloca a certeza de que esse dinheiro realmente vai inteiro para a Caixa, de que esse dinheiro realmente vai ser bem utilizado, de que a gente não vai ter Isso recorte. vai direto para a Caixa contratualmente. O contrato de naming rights do Corinthians está atrelado à Caixa Econômica. Então, mas o acordo que o Corinthians fez com a Caixa em 2022 está lá como parte do pagamento o valor integral dos naming rights. Então alguma coisa, por que os caras não querem fazer? Porque deve ter uma multa da Hypera. 70 milhões de reais a partir do último dia 1º de setembro. 70 milhões de reais, tá. Gente, 70 milhões de reais, isso aí se recupera em um ano. Exato. Que é um ano, é 70 mais os 17 lá, tá pedindo 84, vai dar mais ou menos... É um ano. Então, esse contrato ficou ultrapassado rápido, né? Esse contrato era ultrapassado quando ele foi assinado, desculpa. Esse contrato foi feito pro Corinthians sobreviver na pandemia. Sim, mas gente... Era pra ter sido assinado por 5 anos. Pô, o André tinha que ter feito isso. Pelo amor de Deus. Então, e aí a gente tem questionamentos, né? Todo o dinheiro da Hypera vai realmente pra Caixa Econômica. Vai pro Fundo Arena. Bom, tá bom. E ainda sobre isso, o Corinthians quer... Outra alternativa estudada pelo Corinthians é porque a Arena, na realidade, ela é um fundo de investimento, um fundo imobiliário que 100% das cotas pertencem ao Corinthians. O Corinthians pensa, possivelmente, futuramente, em vender 49% desse fundo de investimento para os torcedores. E aí você conseguir lucrar em cima e, sendo 51% seu, você ainda tem o comando administrativo. Então o Corinthians iria vender metade da Arena, por assim dizer. Quem diria? Eu não pagaria dividendos aos torcedores? A Neoquímica paga. Eu acho que sim, a valorização, desvalorização né? do... Tem um dividendo previsto por cota, e aí esse dividendo ele pode ser inflacionado também, valorizou a cota, valoriza o dividendo. Mas, gente, assim, eu não sabia. A Arena Corinthians é um fundo imobiliário? Como é que é? Fundo, chama Fundo Arena, e que tem 100% das cotas pertencentes ao Corinthians. Tá, mas não está disponível. A ideia, então, é você liberar 49% das cotas para o público. Ah, beleza, nós temos o Corinthians IPO. Não vai sobreviver se não entrar a injeção de dinheiro. Não vai. Isso tá claro. Você pode vender parte do clube, você pode vender parte do estádio. Vamos lá. Corinthians para de pagar a Neoquímica Arena. Ou melhor, né? Corinthians para de pagar a Caixa Econômica Federal. É a mesma situação, até para esclarecer para o torcedor corintiano, seria a mesma situação de alguém que para de pagar o financiamento do seu imóvel e perde? Eu não sei se o Corinthians perde, Martelli. Isso provavelmente está previsto em contrato e eu preciso checar do tempo de carência. Você ficar, 3 anos sem pagar, o que a Caixa pode fazer? Eu estou tentando trazer aqui para o ouvinte da Rádio Bandeirantes uma ilustração um pouco mais tranquila, né? Porque para você, inclusive a gente vai falar sobre isso, sobre financiamento daqui a pouco com o Donato. Você tá lá pagando o banco, financiamento do seu apartamento. Deu um tempo X que você parou de pagar, o banco faz o quê? Ele toma o apartamento. O apartamento não é mais seu.
apartamento é dele, porque é realmente a garantia. A minha pergunta é essa. Hoje o Corinthians ele está alienado, hoje a Neoquímica está alienada à Caixa Econômica Federal, então assim como você quando compra o seu carro, seu apartamento, está lá o nome do banco e ele só passa para o nome lá. Corinthians Paulista, como é que é? Sociedade é Palmeiras, né? Esporte Clube Corinthians Paulista. Isso. Esporte Clube Corinthians Paulista. Só passa quando você terminar de pagar o financiamento. Parou de pagar, é mais pro ouvinte entender. Essa arena fica para a Caixa e aí a Caixa toma o controle dela, pode fazer o que quiser com ela. Deve ser esse o caminho, né? O Corinthians, a construção da Arena de 2010 a 14, o Corinthians tinha estipulado que pegaria 400 milhões via BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento, e 400 milhões seriam pagos pelo clube ao Odebrecht. O Corinthians, em 2021, consegue eliminar esses 400 da Odebrecht. Renegociou e com o que já tinha pago, eliminou aquela dívida. Os 400 da Caixa viraram 700, né? Então, o problema é o Corinthians já ficou muito tempo sem pagar a Arena. Então, de 2014 a 2020. Precisou renegociar. A ideia é renegociar mais uma vez. E aí tentar ser um pouco mais agressivo. Porque pra Caixa também não é interessante. Não, a Caixa acho que tá no momento de chegar e entender, quanto antes a Caixa receber, o banco não é bobo. Não precisa de dinheiro, financiamento é ótimo, tudo, mas talvez os 600 não façam mais sentido, mas, poxa, fechar a conta aí, enfim, Sim. fazer um acordo. Porque realmente o Corinthians não vai conseguir ter perna e fôlego se for continuar 17% ao ano. Que seja, que a Selic baixe daqui a 5 anos para 12, enfim, não sei, 10. Estamos falando de 12 ao ano, não vai ter perna. E daqui a 5 anos fôlego. Muita coisa pode acontecer administrativamente no Corinthians. Claro. Eu não tenho fé nessa resolução, e tomara que eu esteja errado daqui a um futuro, não é pela receita. Receita o Corinthians tem, o Palmeiras tem, o Flamengo estava super mal, foi administrado, renegociou várias situações e hoje, poxa, é uma potência do futebol brasileiro. Mas hoje as pessoas que estão à frente, o Osmar Stabile só vai até o fim de 2026, não é? Isso, ele pode se candidatar mais uma vez para ficar até o fim de 29, mas eu não sei se isso vai acontecer. Então, e aí, só que ele falou pra você, se eu não me engano, que não queria se recandidatar, não é isso? Não, ele vai depender muito da decisão do grupo. O grupo dele apoiando uma nova candidatura dele, ele vai acabar ficando. Mas o Stabile não é um cara de grandes pretensões mesmo. Então, enfim,